Hoje eu quero fazer uma pergunta para você, telespectador. O que é infância? Quero que você pare e reflita por uns 2 minutos sobre o que infância significa para você. E também quero que você se lembre do que você pensou até o final do vídeo. Enquanto isso, eu vou pedir uma ajuda para o meu amigo das pesquisas. Período do desenvolvimento do ser humano que vai do nascimento ao início da adolescência. Tá, nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos. Nós nascemos, aprendemos o básico e começamos a ter experiências para seguir no decorrer da vida. Ok, mas isso não tá básico demais? Não tá literal demais? Bom, sinceramente eu não vim aqui falar sobre o sentido literal da coisa. Eu não vim aqui falar sobre a criação do zigoto se dividindo e tornando-se um embrião em direção ao útero. Não, vamos deixar essa parte pra galera que manja da ciência. Quando somos crianças, acredito que seja a fase em que somos mais verdadeiros com os nossos sentimentos, antes de alguém silenciá-los a ponto de você não querer falar mais. Quando crianças, nós choramos e dizemos que aquilo nos magoou. Quando adultos, guardamos esse sentimento e dizemos tá tudo bem. Isso é um exemplo bobo, mas que eu acho que dá pra entender do que eu tô falando, certo? E não é toda pessoa que quando criança dizia isso ou dizia aquilo. E é por esse exato motivo que a infância tem o poder que ela tem. Independente se sua infância foi boa ou ruim, ela pode sempre ser um motivo de inspiração. Carlinhos era muito feliz na infância, sonhador e criativo. E hoje ele usa a infância como inspiração para sempre continuar sendo ele mesmo. Já Ronaldo não teve uma infância tão bela assim, mas ainda assim ele usa a infância como inspiração para poder seguir em frente e conquistar tudo que ele pode, para nunca mais passar pelas dificuldades que teve que enfrentar na infância. E quem sabe, também poder ajudar outras crianças a não passarem pelo mesmo. A infância pode ser difícil às vezes, mas ainda assim pode continuar sendo um dos pontos mais fortes na vida de alguém. Quem não teve uma infância boa, possivelmente terá uma vida adulta difícil. O impacto que isso traz nas suas relações futuras, seja no emprego, na amizade ou até em relações amorosas, será significativo. Todas elas podem se tornar difíceis, e não apenas as relações. A sua mente pode se tornar uma confusão. Agora, deixa eu te dar um exemplo melhor sobre o que eu quero dizer. Você provavelmente conhece os filmes antigos da Barbie, certo? Eu já assisti quase todos eles quando eu era criança, mas tinha um que eu nunca tinha visto antes e apenas ouvido falar. O filme do qual eu estou falando é Barbie e a Canção de Natal. Nesse filme é nos contada a história de Eden Starling, uma cantora famosa de um teatro londrino que em cima dos palcos é glamourosa e perfeita, mas fora dele, nem tanto assim. Na época de Natal, ela planeja fazer com que todos seus funcionários trabalhem pelo show dela. E pouco importa pra ela. Família, amigos, descanso, nada disso. Tudo que importava era o seu grandíssimo show. Porém, na noite de véspera de Natal, Eden recebe a visita de 3 espíritos diferentes. O espírito do Natal passado, do presente e do futuro, onde elas irão mostrar um pouco da vida de Eden para ela mesma numa terceira pessoa, numa visão crítica. O espírito do Natal passado da Eden mostra para ela que seu passado foi marcado por maus tratamentos que vinham de sua tia. Lições que apresentavam para ela que nada mais importava sem ser ela mesma e o seu talento. Nada de amigos, nada de paixões, só ela e o seu sucesso deveriam importar. Uma vida sem amor, apenas baseado no seu sucesso e egoísmo. E o espírito do Natal futuro da Eden mostra todas as consequências de seus atos do presente, que independente do seu passado, não seria o passado que poderia moldar o futuro dela, e sim o seu presente. Aí você me pergunta, olha, eu já vi ou já ouvi essa história antes. Sim, você ouviu, meu amigo, porque essa história é simplesmente a mesma história do filme Os Fantasmas de Scrooge. Sim, aquele filme do velho assombrado por um monte de espírito que conta a história do passado dele. Isso porque são todos do mesmo conto. É uma das histórias mais famosas da literatura, escrita por Charles Dickens. Então, o filme do Scrooge conta basicamente a mesma história, só que com diferenças de narrativa, que inclusive são muito interessantes. Porque enquanto o espírito natalino do futuro da Eden parece ser maduro e significativo, o do Ebenezer é tipo literalmente a morte. Mas o que esses dois filmes, ou que esse mesmo conto, pode nos passar? Qual o significado deles? Esses filmes contam uma mesma história, um personagem cujo na infância ocorreram traumas e se tornaram pessoas ruins. Esse é o impacto que a infância pode ter em nossas vidas. Ela é, literalmente, o início da nossa existência, o ponto de partida para quem nos tornaremos. Esse é o ponto. Se a infância tem o poder de moldar quem somos, por que não poderia também ser a força que nos leva a mudar?
Agora, se Barbie, a canção de Natal, nos ensina a olhar para o futuro sem nos prendermos ao passado, o filme live action da Barbie de 2023 leva essa reflexão ainda mais longe, questionando quem realmente somos e quem queremos ser. Eu não sei, eu não sei mais qual é o meu lugar no mundo. O que Greta Gerwig fez em Barbie é incrível. Ela mostra como é a transição da infância para a vida adulta e as suas dificuldades. Greta fez simplesmente uma boneca perfeita se tornar humana literalmente e filosoficamente, porque Barbie antes era só uma boneca, e apenas isso, sem sentimentos, sem vontades, apenas uma boneca. Mas depois de toda a sua jornada, ela começa a questionar quem ela realmente é. Ela já não se sentia mais como uma boneca Barbie, toda perfeitinha e bonitinha. Então, é aí que ela percebe que ser a Barbie não significava que ela precisaria ser perfeita. Como Brené Brown diz em seu livro A Coragem de Ser Imperfeito. Quando crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos, não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Barbie aceitou a sua vulnerabilidade, assim como o Sr. Scrooge e Eden Starling. Eu quero ser parte das pessoas que criam sentido. Não o produto disso. Eu quero imaginar. Eu não quero ser a ideia. Isso faz sentido? Eu sempre soube que a Barbie iria me surpreender, mas nunca esperaria isso. Essa frase dita pela Barbie ganha ainda mais força quando a gente olha para o mundo de hoje. Um mundo que muitas vezes a gente é empurrado a seguir fórmulas, a fazer o que dá mais clique, o que é mais fácil de replicar, o que já deu certo antes. Mas talvez a verdadeira coragem, assim como a Barbie descobriu, seja justamente escolher criar sentido de verdade. Inventar, imaginar, trazer algo que seja nosso. Ser mais do que só mais uma ideia repetida. Esses filmes, cada um à sua maneira, nos mostram que a infância não é apenas um ponto de partida. Ela nos lembra de onde viemos e nos desafia a decidir para onde queremos ir. E no final das contas, é essa vulnerabilidade, essa humanidade que nos permite transformar traumas em força, medo em coragem e sonhos de infância em realidade. A verdadeira força não está na perfeição, mas na capacidade de enfrentar as dores do passado, abraçar a vulnerabilidade e, a partir disso, renascer. A infância nos inspira porque é com ela que começamos a imaginar quem queremos ser. Quando eu era menor, eu tinha um amor muito grande pelos meus ursos de pelúcia. Daí um dia eu peguei uma câmera antiga da minha mãe e comecei a gravar tudo que eu fazia, narrando histórias e por aí vai. De acordo com eu fui crescendo, esse amor foi se desenvolvendo. E quando eu comecei a jogar videogame, eu narrava sozinha aquilo que eu jogava. Passava boas horas ali jogando sozinha e narrando comigo mesma tudo que eu tava fazendo, porque eu achava muito divertido fingir que tinha alguém ali comigo pra mim poder explicar tudo que se passava na tela. E aí galera, beleza? Aqui é Flor e... Então, com 11 anos, eu criei a Flower Fan. Naquele momento, já não era mais só um projeto, era um reflexo de mim. E em 2024, eu pensei muito em desistir da Flower Fan, por conta das responsabilidades da vida que chegam pra gente e que deixam esse sonho uma coisa quase impossível de ser alcançada. Mas eu passei 9 anos construindo e aprendendo um pouco mais sobre tudo isso. E se há algo que eu aprendi ao longo dessa jornada, tanto pessoal quanto criativa, é que a coragem de persistir nem sempre vem de grandes atos heróicos, mas sim daqueles pequenos momentos em que escolhemos ser fiéis a nós mesmos, mesmo quando tudo parece nos puxar para trás. Essa fidelidade a si mesmo, no entanto, nem sempre é fácil. Há certas coragens no mundo que você só consegue ter quando você precisa priorizar quem você é, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas à sua volta. E isso, por mais doloroso que seja, é inevitável. Então, desistir da Flower Fan, ou da Flower Fan Games, como eu costumava chamar, era desistir de uma parte da minha infância, da minha adolescência e o começo da minha vida adulta. Desistir da Flower Fan era desistir do meu ser mais autêntica e criativa. Era desistir de quem eu realmente sou. A gente precisa entender que o processo, às vezes, é ainda mais importante que o próprio resultado. Quando falamos sobre Ayrton Senna, por exemplo, focamos na sua morte trágica ou no fato de que ele foi um dos pilotos mais rápidos de sua época?
A verdade é que Senna não se tornou um ícone só por causa dos seus resultados, e sim porque ele literalmente percorreu atrás dele, como na sua primeira vitória no Brasil, onde ele deu toda a sua força para pilotar seu carro de corrida, e não só na hora de segurar o troféu. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tem alguma ideia de vídeo ou tema que você acha que seria legal de me ver abordando? Agora você pode me mandar um e-mail no contato FlowerFan. Pode mandar a sua mensagem que eu vou ficar de olho. Quer ajudar o canal a continuar produzindo? Você pode fazer uma doação agora no LivePix para ajudar nas próximas produções. No mais é isso, então valeu, falou e até a próxima.